Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, gostaria de tratar um tema nesta noite para com a igreja, culto de juventude, culto propício para o tema que nós vamos abordar. E se porventura eu fosse dar um tema para esta ministração, eu diria que o tema seria plantio no céu. Plantio no céu. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: você é uma semente. Glórias a Deus. Meus queridos, quando nós observamos a nossa caminhada cristã, nós vislumbramos claramente desde o princípio ao qual nós lemos, o princípio da colheita e da semeadura. Sabemos que ao longo da nossa jornada com Cristo, sempre haverão momentos de colheitas, sejam elas boas, agradáveis ou ruins à nossa percepção. Isso é fato. Ocorre que, quando nós estamos debaixo de um propósito, o Senhor prepara algo muito melhor para nós. E aí já vem o primeiro texto bíblico para o seu coração. Nós já sabemos de cor, Efésios 3:20. Aquele Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Glórias a Deus. E quando lemos esse texto, meus irmãos, automaticamente vemos algo que nos chama a atenção. Jesus pregando na praia. Nós estamos em períodos festivos, feriado. Talvez você achou que eu ia pedir para você levantar a mão e dizer que você vai para a praia também, meu irmão. Mas não é isso o contexto que nós vamos abordar. É diferente. Aqui nós estamos falando de Jesus, onde estava o quê? Ele não conseguia pregar nas sinagogas. As portas do templo estavam se fechando. O discurso era duro. Estava sendo perseguido. E o que Jesus fez, meus irmãos? Foi pregar na praia. Ele tinha a oportunidade de anunciar as boas novas. Mesmo com as portas fechadas, ele assim o fez. Independente das circunstâncias. Essa manhã estávamos estudando sobre o julgamento alheio na escola bíblica dominical. Independente se as portas estão fechadas, até quando vamos usar muletas, empecilhos, para não sair e semear? Fica para a nossa reflexão. Isso é um alerta para nós nessa noite, meus irmãos. Jesus agia nos lugares mais simples, sem reclamar das condições, se a igreja estava cheia ou não, se era pré-feriado ou não, se o microfone era do melhor ou do pior, se a câmera era melhor para ir para a live do YouTube. Não. Ele nos ensina, meus irmãos, que independente das circunstâncias, o simples e o pouco com Deus é muito. Devemos agir, devemos prosseguir, sair e semear. Nosso mestre Jesus era especialista em contar histórias, parábolas como esta. Os mestres em comunicação chamam isso de storytelling, a arte de contar histórias. Essa arte, meus irmãos, ela conecta histórias comuns a situações complexas,
conceitos importantes de uma forma simplificada. Assim como essa que nós lemos e nós vamos discorrer essa noite. Jesus era mestre nisso, fazia isso com muita naturalidade. Usava figuras, símbolos, histórias, e tudo isso tornava o aprendizado muito mais simples, mesmo o assunto se tornando complexo para quem estava ouvindo de fora. Mas ele tinha um propósito: enxertar a palavra de Deus naqueles corações, assim como nós estamos fazendo nesta noite. Não podemos esquecer que o objetivo ali em questão era refinar o público ouvinte. Como se diz no meio corporativo, afunilar o público-alvo, que muitas vezes não aceitava as reivindicações do mestre. A doutrina dos céus era tida como dura demais. E por isso, estrategicamente, Jesus usava as parábolas como meio de revelar a verdade àqueles que estavam abertos a servir, com o coração pronto para serem semeados. Mas quando era necessário ocultar esse tesouro, daqueles que rejeitavam o óleo, também ele fazia. O termo parabolê do grego tem como significado colocar lado a lado duas coisas que se assemelham. Para medida ou comparação, parâmetro, dizemos costumeiramente uma analogia. Nosso Senhor Jesus, que mesmo podendo usar diversos outros exemplos que já sabemos através da história, a pesca, o artesanato, que fazia parte do cotidiano daquele povo, ele usava muito da agricultura. Você vai se lembrar do grão de mostarda, dos talentos. E por que ele usava a agricultura? De fato, a natureza, por ser criação divina, nos instrui de maneira explícita a não depender de fatores externos, fatores humanos. Dependermos somente de Deus. Nós temos algum exemplo na Bíblia disso? Temos sim. Mateus 6, 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, para que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida. Repetindo, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em ceneiro. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um corpo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhais para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem ficam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito a vós, homens de pequenas fé. Dependemos apenas única e exclusivamente de Deus. Mas eu vim hoje, nessa noite, pregar para uma juventude, pregar para uma igreja abençoada que ama o cantinho do céu, ama semear. Mas diante desse contexto, eu informo que eu vou ter que apertar um pouco. Tem como você dar glória a Deus agora? Enquanto tivermos plantios mirrados, dificilmente veremos colheitas abundantes e extraordinárias.
Juventude, devemos acordar, preparar o nosso terreno para o plantio espiritual. Meus irmãos, nós olhamos para a sociedade atualmente. Cadê aquele grupo, aquela mocidade cheia de Deus, irmãos, com aquela fome de Deus, com aquelas ideias, criatividade, perturbar o coordenador, que se revoltavam, irmãos, que eram inconformáveis, assim como diz Romanos 12, não nos conformemos com este mundo, que vai acabar com o coordenador. Hoje o coordenador tem que mandar mensagem para ver se está vivo, passeio, cara. Amém. Cadê aquela autoridade dos céus? Cadê aquela gana de Deus? Aquela fome, aquele desejo? Precisamos retomar isso. A sociedade, meus irmãos, está conjecturando que nossos filhos, sobrinhos, alunos, cada vez mais dispersos, desligados. Esse é o intuito de Satanás, acobertar o poder da juventude, dissipar esse poder que o Senhor colocou, essa força que o jovem tem. E a tabuada? Lembramos? E o salmo? O coordenador pediu a oportunidade e você já está pronto. Lembra? Meus irmãos, precisamos olhar para os nossos jovens. Nós, como crentes em Cristo, juventude, precisamos ser referência. Precisamos liderar. Precisamos ser os primeiros. Mas, em nome de Jesus, jovens, eu gostaria de dizer algo a vocês. Vocês serão geração de liderança. Vocês serão referência nessa geração. Mas nós precisamos do capacitar para a carreira que nos está proposta. O Senhor nesta noite está derramando capacitação para vocês. Em nome de Jesus. Meus irmãos, é necessário semear para colhermos. Eu me recordo que na minha mocidade, com 15 anos, eu já tive a oportunidade de trabalhar no comércio. A que está aqui na minha frente, não me deixa mentir. Ela era gerente, eu tive que responder. Eu sei que o tempo hoje é diferente. Tudo está diferente. Passou muito rápido. As tecnologias avançaram. Mas cada vez mais não queremos mais trabalhar. Não queremos mais nos capacitar. Não queremos estar prontos. Queremos colher, mas não queremos semear. A que ponto estamos chegando? Nós precisamos estar alinhados entre a expectativa da colheita e a efetividade. O problema hoje, meus irmãos, é que temos tudo muito fácil. Está tudo facilitado. Eu não preciso mais orar, meu coordenador. Eu não preciso mais pregar, no YouTube já tem um que faça. Eu não preciso mais plantar. Eu abro a iFood e o hortifruti entrega. Liga bem no vago. No culto de famílias você vai se recordar. O pastor Anderson, usado por Deus, trouxe uma mensagem ou conjecturar no culto de famílias. E cabe a nós nesse contexto. Cuidado com as comodidades. Cuidado com os confortos. Se o conforto te impede de avançar, ele é prejudicial. Aleluia. Meus irmãos, outro exemplo para facilitar nossa compreensão. Em 2021 eu me converti, irmãos. Não era para eu estar aqui pregando para vocês nessa noite. Fazem 3 anos. O coração era duro demais. A terra era tenebrosa. A gente vai ler.
Não tinha palavra que entrasse. Sermão, congresso, hino, nada funcionava. Mas olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz os improváveis. Ele faz os improváveis. Um canal para falar com você nessa noite. Não por mérito, mas por graça. Isso é graça, irmãos. Não por reconhecimento, mas por favor merecido do céu. Que oportunidade que nós temos. Plantio, colheita. Plantio, colheita. Não adianta esperarmos os melhores frutos, resultados, ganhos, crescimentos sobrenaturais, fazendo plantios medianos. Mas eu não vim aqui só trazer uma palavra exortativa. Não. Eu não vim aqui só dizer que a fonte secou. Não. Eu vim dizer pelo contrário. Existe um rio de águas vivas. Existe uma sarça que pega fogo e não se queima. Ovelhas, leite mel, existem frutos extraordinários preparados para aqueles que decidem plantar o céu. Essa será a geração que será semente na vida daqueles que estão perdidos. Eu creio. Essa geração irá reacender o fogo dos corações. Eu creio que estou diante da geração de Daniel, meus irmãos, que deposita todas as suas sementes no pé de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quais são os fatores que me impedem de semear, de sair? Primeiro fator, comodismo, frieza, comodidade, facilidade. O comodismo aprisiona homens e mulheres de Deus a avançarem no reino. Existem sementes na sua mão que devem ser plantadas. Para de escondê-las. Para de guardá-las. Mas Daniela, eu não sei como vai ser o resultado da colheita. Confie no Senhor. Confie. Às vezes não temos as respostas que queríamos. Estamos preocupados demais com as coisas deste mundo. Esquecemos de plantar no céu. Mas o Senhor me trouxe nessa noite para te dizer: as tuas sementes brotaram na terra. Não desanime, porque eu continuo sendo Deus. Eu ainda corto a lança, eu ainda abro mares, eu ainda calmo tempestades, eu ainda levanto muralhas de fogo, e ainda estou à frente do tempo. Eu sou Deus. Eu sou Deus do tempo. Assim te diz o Senhor. Mas, irmão Danilo, mediante a tudo isso, o que podemos fazer para iniciar a nossa jornada? Algo muito simples, meus irmãos. Somente nos render aos pés da cruz. Somente nos render a essa graça gloriosa. E dizer ao Senhor que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça e eu me constrange com poder, com autoridade. O Senhor me capacita nesta noite para um plantio diferente, para um março que se inicia. Que ainda possamos dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor fala ardentemente no meu coração: meus filhinhos, frutifiquem. 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 Nós sabemos que nós devemos vigiar e orar. Repita comigo: vigiar e orar. Não tem meio termo no mundo espiritual. Não podemos permitir a mistura daquilo que é profano com aquilo que é sagrado. Nossa vida prática é aquela que é atrelada às nossas andanças, aquilo que fazemos dias após dia. Ainda devemos temer ao Senhor, meus irmãos. Andar em santidade. Nós estamos em períodos festivos. Não precisamos falar aqui qual é. Mas
Preciso falar o óbvio às vezes. Não corroboramos com práticas mundanas. Ponto e acabou. Não existe bloco no reino de Deus. Não existe carnaval gospel. Isso não existe. Se não agrada a Deus, se fere nossos princípios, não nos serve. Deixamos de lado. Não há meio termo. Esse negócio de essa história não tem nada a ver. Um abismo chama o outro. Um abismo chama o outro. E sabe o que mais me impressiona? É que quando nós vamos para a internet, tem pessoas influentes disseminando várias verdades. Os crentes alimentam essas supostas verdades. Você quer um exemplo? Tem um influenciador que se diz ex-pastor, que eu não vou citar nomes, falou que Jesus não te faz feliz. Jesus é só sofrimento. E quem dando treva? Os cristãos. Diabo. Já podemos considerar, meus irmãos, isso como apostasia. E dentro desse contexto, não sabemos o que fez esse irmão se perder na caminhada, deixar de semear. Alguma decepção pessoal, enrijeceu o coração. Mas se eu pudesse, eu daria uma resposta a ele. Eu diria: Jesus me faz feliz, sim. Quem foi o Manuel? Conselheiro, maravilhoso, Deus forte, redentor. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o bom pastor, de nada temos falta. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque dele e por ele são todas as coisas. Isso já não é suficiente? Isso já não é suficiente, meus irmãos. João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mesmo sem merecer. Jesus quer te dar novas sementes nessa noite. Glórias a Deus. E aí, quando nós vamos ler o texto, essa parábola você já deve ter visto algumas vezes. Ele fala de um semeador. E o primeiro tipo de terra, que vai aparecer em Mateus 13, verso 13 em diante, diz assim, verso 3: e quando semeava, verso 4, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram aves e a comeram. Vieram aves e a comeram. E a resposta vem logo nos versos seguintes. Ouvindo, verso 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ele já dá a resposta. E aqui nós podemos seguir duas linhas de pensamento. Ou ele não quis entender aquela palavra que foi semeada, ou ele não teve capacidade para entender. Jesus compara Satanás a um abutre maligno, que é uma ave de rapina. E uma curiosidade: essa ave de rapina, ela não se alimenta de presas vivas, é só de restos mortais. Isso aqui é resposta da oração de alguém
que queria se entregar para a luta, para a adversidade. Não, aqui não. Você é soldado dos céus. Estava com pensamento de suicídio. Não. Queria abandonar a fé. Os adultos já estavam parando, aguardando você se entregar, querendo ver sua morte espiritual. Não. O Senhor fala conosco nessa noite, dizendo: não vai ter semente minha no caminho. Eu estou enviando anjos do céu para renovar suas forças. Como de águia, levanta tua cabeça, filha minha, filho meu, sou contigo. Assim te diz. Aleluia. Não basta ter a semente da palavra, a terra precisa estar pronta. Tem que estar bem adubadinho. A capacitação vem do Espírito Santo. Não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor nos entregou. Não podemos fazer isso. Você consegue dar glória a Deus? Esse caminho que está escrito, nós podemos comparar quando vamos a uma casa de campo e a uma trilha. De tanto ser pisado aquele matagal, aquela trilha, a plantação não nasce mais. Se a gente fosse conjecturar a beira do caminho, seria isso. Você já conhece. Ali não nasce nada mais, já está pisado. É uma terra morta, não dá fruto. Mas nós vamos passar para outra terra. Verso 5, Mateus 13. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se. Outro tipo de coração. Nem estamos falando de agricultura não, irmãos. Estamos falando de coração. Tem resposta para esse tipo de terra, irmão? Tem. Vamos lá para o verso 20. Capítulo 13, verso 20. Quanto ao que foi semeado em terreno perigoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por muito pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando Jesus vai nos explicar no verso 20 sobre esse cenário rochoso, melhor dizendo, ele nos orienta que quem ouve a palavra ou a semente logo recebe com alegria, mas ele não tem uma raiz para sustentar. É aquele crente que começa bem rápido. A ascensão é como um foguete. Ele vem todos os dias, terça, quinta e domingo, no começo. Conjecturando é o crente fogo de artifício. Ele voa, estoura, explode, e daqui a pouco está só assim. Esse é o que está em solo rochoso. É inconstante, melhor dizendo. Qualquer semente mais rígida, qualquer repreensão mais dura, ele já quer desviar, ele quer parar. É sensível demais, não tem raiz. A nossa raiz é fincada na cruz do Calvário. Existe como ser constante sem a prática? Impossível. Oração, ora e ação. É necessário uma vida prática com Deus. Pois a teórica já temos bastante. Temos a internet, seja as mídias, mas nós precisamos avançar no reino de Deus. Plantando, praticando, pregando, orando, jejuando. Comece com o que você tem. Só tem um Samsung antiguinho. Não tem problema, pode ser. Deus vai capacitar você. Primeiro você começa, depois você melhora. Não é essa a trend do momento?
Colossenses 2, verso 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, assim o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Você é grato nesta noite por estar aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro falamos das sementes que ficaram no caminho. Depois falamos da terra rochosa. E tem outro tipo de terra. Tem uma semente que caiu em terra com espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Que coisa, não? Temos respostas? Temos sim. Mateus 13, o verso é o 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esse é o problema da terra com espinhos. Tem mistura demais nessa terra. Tem bagagem demais. Isso aqui é resposta, irmãos. Tem coisa demais acumulada nessa terra espiritual. Precisamos fazer uma limpeza nessa noite. Muita coisa do mundo misturada nessa terra. E aí eu me recordo do Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Quando confiamos em Deus. Repita comigo: quando confiamos em Deus, fazemos um plantio diferente. O Senhor está capacitando o crente nessa noite, conforme as veredas deles. Não dependeremos nada material. Não. Nada do natural precisaremos. Não. Fama, seguidores, bens, riquezas. Dependeremos somente da graça, da misericórdia de Deus, que é poderoso para nos salvar. Sabe o que merecemos? Lamaçal no fogo. Nosso Deus, Ele é juiz, Ele é justo. Mesmo que o nosso julgamento era trevas, escuridão, fogo, mas Deus, em seu sublime trono, enviou o seu único Filho por amor. E quando aquele véu se rasgou, a chave dos infernos e as portas foram quebradas. Fomos salvos. Você pode glorificar a Deus por isso? Tetelestai, está pago, está consumado a dívida que era infinita. Foi pago pelo nosso Jesus, com aqueles cravos nas mãos, que cumpriu o plano perfeito de Deus para a salvação da minha e da sua alma. É por isso que o plantio ele deve ser hoje, amanhã e até que ele venha. Saia daqui nessa noite começando a plantar, a semear. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais uma terra, irmãos. Diga amém. Verso de número 8. E a outra caiu em boa e deu fruto, um a 100, outro a 60,
outra 30. Agora você vai ter que dar agora. Terra boa. Irmãos, temos muito que aprender com a palavra de Deus. Ela é perfeita em todas as vertentes possíveis e imagináveis. Não tem como nós vivermos sem estudarmos o Senhor. Veja que ensinamento rico Jesus quer nos trazer nessa noite. A semente é a palavra de Deus. A terra somos nós. O primeiro passo é plantar? Sim ou não? Não. Vamos ler o texto? O primeiro passo é compreender. O primeiro passo é compreender. Pensar antes de agir. Racionalizar de forma prática. Absorver. Depois que essa compreensão foi bem sucedida, vem o fator primordial dessa mensagem: os frutos. Lembra da figueira? Caso não dê frutos, o que acontece com ela? Cortada e lançada fora. Devemos ser testemunha das sementes que carregamos, da fé que professamos. Isso aqui é a resposta para alguém que estava achando que talvez esse ano nem ia ter colheita. O seu janeiro e fevereiro foram mirrados. Isso aqui é a resposta de Deus. Talvez você olhe para a sua colheita de 24, começo de 25 e pense: não, isso aqui não é para mim. As chuvas atrapalharam, a safra não está boa, muitas pragas, o solo está seco, poucos trabalhadores, ninguém olha por mim. O Senhor está dizendo nesta noite: sou eu que te dou força. Sou eu que te dou força para semear, meu filho. Quem te sustentou desde o ventre da sua mãe, meu filho? Quem te conhecia antes do seu nascimento? Fui eu. Quem diz aos pássaros que voam ou orvalho que ri nos ramos? Senão o Senhor. Você vai se recordar de Jó, conjecturando aqui, a partir do capítulo 38, que a conversa foi bem semelhante. Onde você estava, no verso 4, capítulo 38? Quando eu lancei os fundamentos da terra, responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Quem estendeu sobre lá uma linha de medida? Sobre que estão firmadas as suas bases, a quem assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam pela aqui. Onde você estava, já? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu o ventre, quando lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fralda, quando lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. O Senhor continua sendo soberano, capacitador. E se tratando de colheita, não podemos esquecer o que enriquece a terra. São os nutrientes que estão contidos nela. Que tipo de nutrientes temos alimentado nas nossas lavouras? São transgênicos? São industriais? São provenientes do mundo? Das mídias? O que temos levado aos nossos lares, aos nossos altares? O adubo misturado prejudica a terra, falta nutrientes e mata, desde a raiz. Já o adubo puro fortifica, nutre, colore, faz crescer. Eu vou repetir: o adubo misturado mata da ponta da raiz até o último ramo, mas o adubo puro fortalece, revigora, renova, fortifica e restaura. Esse adubo é a palavra de Deus.
É a palavra do Senhor. Vamos usar os recursos que temos em mãos, meus queridos. Vamos trabalhar para o reino. E eu quero trazer algumas lições nessa noite. Primeira lição: a terra está secando? Profetize. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nas situações mais adversas, o Senhor nosso Deus faz de ossos soldados, faz escravo virar governador, faz cativo ser superintendente da Babilônia, faz morto ressuscitar, coxo andar, cego ver. Isso você não encontra lá fora. Não. Isso é Deus quem faz. Tiago em suas cartas, estamos estudando na escola bíblica, diz que não recebemos porque não sabemos pedir. Ficamos esperando a terra apodrecer para começarmos a tratar a terra. Isso vai mudar em nome de Jesus. Tem terra sendo tratada nessa noite. Lição de número 1: a terra está secando? Profetize. Lição de número 2: inimigos do mundo, amigos de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo nem no que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas o mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lucas 9, 25. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir-se a si mesmo? A partir do momento, irmãos, que o mundo me preenche, eu serei como um balão de festa, um jeito grande. Por fora, cheio. Por dentro não tem nada. É só ar. E é por isso que o nosso Jesus nos instruía que o que vale realmente é o que está do lado de dentro. O crente, balão de festa, geralmente ele dura pouco. É só chegar mais perto de um que é mais afiado. Quando as nossas sementes estão em acordo com os propósitos e a vontade de Deus, o mundo fica sem graça. Os hábitos já mudam. Mudamos as rotas, irmãos. Aquilo que fazia sentido no passado, hoje já não faz mais. Aquilo que nos preenchia outrora, hoje já não preenche. Aquilo que o velho homem fazia, hoje a gente já não faz mais. Neste mundo que jaz o maligno, só seremos amigos de Deus quando formos inimigos deste mundo. E é por isso que sempre ouvimos que se não estivermos em embate, no deserto, tem alguma coisa de errado com esse crente. Uma vez que eu me posiciono, eu sou inimigo desse sistema. Certamente haverá embates, haverá combates, haverá dificuldades. Como entrar numa guerra e não ser confrontado? Não faz sentido, não mora.
Você só não será confrontado se você calar, se calar e se você se esconder. Mas se publicamente você aparecer de pé, com a espada nas mãos, se prepare, o Senhor vai te capacitar, Ele vai te usar. Devemos estar preparados, assim como o Efésios 6 nos orienta, revestidos da armadura. Devemos estar prontos para a batalha. Nosso general não é deste mundo, nosso general é Cristo. Lição de número 3. Chamados para fazer a diferença. Se vocês seguirem Levítico 26, verso 3 em diante, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Devemos ser semente na vida dos nossos irmãos. O Senhor nos chama nesta noite para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas eu preciso tratar primeiro a minha terra, para depois tratar do meu irmão. Uma autoanálise, assim como Paulo nos instrui. Examine-se, pois, o homem como a si mesmo. Eu preciso ser referência. Do contrário, estarei tomando lugar do nosso Deus, que é o único juiz que pode julgar nossos frutos. Nossos frutos devem corroborar com aquilo que pregamos e aquilo que falamos. Devemos amar os nossos irmãos, ser benevolentes, misericordiosos. Devemos ser sementes do reino dos céus aqui na terra. Essa é a nossa missão. Para o fruto brotar, a semente deve morrer. Sem isso, não há fruto. Devemos morrer diariamente. Já no Estudia, Paulo, de forma bem direta, morrer para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. E morrer para mim é lucro. Que semente você tem que matar nessa noite? Lucas 9, 23 vai dizer: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a salvará. Quando eu semeio de forma correta, independente da área, o Senhor abençoa as nossas lavouras. E eu caminho aqui para o final dessa mensagem. O Senhor quer abrir as comportas do céu para celeiros de crentes espirituais nessa noite. Existe recompensa e galardão nos céus para aqueles que estarão dispostos a sair e semear. Meus queridos irmãos, é isso que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de louvar a Deus por esta oportunidade. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.